Assim nos diz a palavra, assim nos diz a palavra do Senhor, Salmo 23. Assim nos diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui, aqui no finalzinho, está dizendo que nada me faltará. Aqui está dizendo algo para o futuro, algo adiante. Nada me faltará. Não está falando que nada falta. Não está falando que nada falta. Nada me faltará. Então, porque, veja bem, existem pessoas que, na verdade, elas não têm escolha. Elas não têm escolha na vida. Não têm escolha na vida. Existem pessoas específicas que não têm escolha na vida. Existem pessoas selecionadas. Existem pessoas selecionadas por Deus. E que, na verdade, uma pessoa dessa, ela realmente não tem o que escolher. Ela é algo bem sério, porque Deus, ele escolhe tudo. Deus, ele escolhe. Deus, ele aponta o dedo, tipo assim, Deus, ele direciona. É claro que realmente nós não somos obrigados a nada, nós temos que respeitar as decisões, as atitudes de cada um, respeitar o que está acontecendo com cada vida, respeitar o momento em que cada um esteja passando. Então, assim, porque desta maneira, como que existem pessoas que não tem escolha na vida. É simplesmente Deus que escolhe, Deus que direciona, Deus que mostra, Deus que leva, Deus que guia, Deus que conduz a pessoa a um determinado lugar, a um determinado lugar, a um determinado local, a uma determinada oportunidade de trabalho, a alguma determinada empresa, algo desse tipo. Não sei se você está conseguindo me compreender. Então, assim, existem pessoas que realmente não têm escolha na vida. Não tem como escolher. Porque, assim, fora da vontade de Deus, a pessoa, vamos supor, ela conduz a vida dela por si só. Vamos supor, uma pessoa que conduz a vida dela por si só, por conta própria. Ela faz o que bem entender, ela escolhe quem quiser, ela faz o trabalho no que quer, em lugar que querer. Você entendeu? Só que quando é uma pessoa que Deus, ele já tem selecionado essa pessoa, esse alguém, na verdade, tudo que a pessoa fizer, se não for na vontade, se não for o que Deus quer para aquela vida, se não for o que Deus quer, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. A pessoa pode tentar, pode querer, pode tentar dar um jeito, pode tentar. A pessoa pode fazer até o que for. Pode fazer até o que for, pode se esforçar, pode pelejar, pode tentar dar certo, você entendeu? Só que na verdade verdadeira mesmo, acaba não dando certo. A pessoa não se encaixa. Sempre fica, a pessoa não tem valor, vamos supor, a pessoa não é valorizada, a pessoa não tem valor, a pessoa não porque assim, tudo que não é para nós, nós, não importa o que nós podemos fazer, não importa o que nós façamos, nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. Quando é igual aquela questão, quando vamos supor, quando uma pessoa não gosta da gente, não importa o que a gente faça, não importa como a gente se esforçar em alguma coisa, querer algo, tentar, você entendeu? Não importa o que faça, que a pessoa não vai gostar da gente. Não importa. Isso é fato. Não importa. A pessoa não vai gostar da gente, a gente não vai ser aceito, você entendeu? Vai ter 100% de rejeição, você entendeu? Ou vai ter, você entendeu? Vai ter muita rejeição, não tem aceitação, você entendeu?
A pessoa, vamos supor, não tem concordância, não tem harmonia, não tem paz, então nada se encaixa. Então, quando é assim, é porque, vamos supor, porque qual que é a diferença? Vamos supor, uma pessoa quando não é uma pessoa específica, vamos supor, ela é livre, ela, tipo assim, tipo, quando é uma pessoa que, vamos supor, tem chamado de Deus, todos nós temos. Todos nós. Todas as pessoas do mundo, na verdade. Todas as pessoas do mundo têm chamado. Têm um chamado. Se ela se render aos pés de Jesus, se ela aceitar Jesus, se ela se converter, quando Deus, o Espírito Santo trabalhar no interior da pessoa, para a pessoa se converter, para a pessoa seguir a Jesus, todas as pessoas têm um chamado. Todas as pessoas. E quando essas pessoas que não são específicas, não são apontadas por Deus, não são separadas por Deus, ela pode, na verdade, ela é livre. Ela é livre, livre escolha, ela tem livre arbítrio, livre decisão, ela faz o que quiser fazer. E daí, isso é responsabilidade dela. Então, aí quando é uma pessoa que Deus separa, que Deus seleciona, que Deus deixa reservada, na verdade, porque assim, como é Deus que guia, como é Deus que está guiando, que está direcionando a pessoa, então Ele é que é o responsável. Ele é que é o responsável, vamos supor, a pessoa está precisando de algo e Deus pega e traz aquela providência. Deus, assim, na verdade, ele tá, aquela a vontade dele, ele mostra. Deus, ele mostra, ele guia a pessoa, ele direciona, ele mostra, ele conduz. Então, ele está falando que é aqui. Só que, vamos supor, muitas das vezes, o que acontece? Os propósitos de Deus na Terra, eles, na verdade, a maioria não são aceitos. A grande maioria, na verdade. São muito pouco, são raros, na verdade, para ser bem sincera, são raros os propósitos de Deus na Terra que é aceito. Porque, vamos supor, existe muita questão da pessoa não aceitar, da pessoa não querer. E vamos supor, quando é algo assim que Deus é que monta a situação, vamos supor, Deus é que apresenta as pessoas, pode acontecer pessoas de outra etnia, pessoas de outro país, pessoas, vamos supor, do outro lado do mundo, você entendeu? Uma pessoa que você nunca nem viu na vida, tipo uma pessoa. Então, quando é assim, é extremamente muito mais difícil, é raríssimo, raríssimo um propósito de Deus ser aceito nessas situações, quando é algo ao extremo ainda, totalmente oposto, né? Vamos supor, uma pessoa de outro idioma, de outro país, de outra etnia, com outra cultura totalmente diferente, então é algo extremamente complicado mesmo, complicadíssimo. Então, assim, a grande maioria das vezes os propósitos de Deus em relação, principalmente em relação à vida sentimental, não são aceitos. Não são aceitos e não tem continuidade, acaba não tendo continuidade, não flui, né? Algo assim que não flui, é algo insolúvel, vamos supor, é uma situação insolúvel, que não flui. Você entendeu? É totalmente complicado. Então, quando é assim, na verdade, a melhor coisa que tem eu, agora, na minha opinião própria, na minha opinião própria, é de Deus pegar e encerrar isso definitivamente, Deus tirar isso definitivamente, encerrar e apresentar a outra pessoa, né, para mim, vamos supor, para você, e Deus apresentar outra pessoa com o passar do tempo. E assim, e outra, quando nós quando nós temos as nossas falhas, nós temos que. É primordial. É primordial nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros e não cometer o mesmo erro da próxima vez. Na próxima oportunidade, quando Deus vier trazer uma pessoa para mim, vamos supor para você, uma pessoa, né, da vontade dele, vamos supor,
os mesmos erros que nós cometemos, é primordial, é fundamental, nós não podemos repetir erros. Não podemos repetir erros e é um grande aprendizado, na verdade. Porque assim, quando nós nos decepcionamos com alguém, quando alguém nos decepciona, nos magoa, nos entristece, e muitas coisas mais, nos ridiculariza, você entendeu? A pessoa, vamos supor, tem desvio de caráter, a pessoa é algo, aparentemente é uma coisa e na verdade, verdadeira, a pessoa é totalmente, você entendeu? Ao contrário do que tá vendo. Então, assim, e outra, de você, antes de dar confiança para alguém, nós temos que saber quem é a pessoa. A gente tem que saber quem é a pessoa, saber do caráter, se a pessoa é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa que tem caráter, se é uma pessoa que vai te respeitar, você estando perto ou você estando longe, uma pessoa que te respeite, que tenha caráter, que tenha responsabilidades também, você entendeu? Então, assim, jamais, na verdade, jamais. Então, assim, quando a gente erra, a gente falha, nós não podemos, eu digo aqui para você, não olhe só o lado negativo, que é o fato de ter errado, que é o fato de ter falhado, né? Não olhe só o lado negativo, e sim que eu e você nós possamos, que nós podemos se voltar para a parte positiva, para a parte boa, que é o quê? Não cometer de novamente, não cometer de novo, não cometer de novo, você entendeu? Não cometer de novo, de não errar de novo. E aí, vamos supor, para poder, vamos supor, corrigir algo, para poder eu e você a gente corrigir algo em nós que está precisando, pode demorar o tempo que for, pode demorar o tempo que for, deixa o tempo que, porque assim, a questão é que é o seguinte, na verdade, assim, é bom que não perca mais tempo, né? Na verdade, assim, porque o tempo é algo assim que ele não espera, o tempo não espera ninguém, o tempo não espera ninguém. Então, assim, de não perder tempo, se puder não ficar perdendo tempo, é melhor ainda, porque o tempo, ele não volta mais. É algo assim que, quando passado, quando o tempo vai passando, ele não tem como a gente voltar atrás para poder estar, tipo como se fosse algo que a gente dá um replay, né? A gente volta e dá um play de novo. Não tem como. Então, assim, pode. A única preocupação que eu e você, assim, a gente tem que ter é que, assim, é de não cometer os mesmos erros, com certeza, e de corrigir. Corrigir onde é que está errado, o que precisa ser melhorado. Aí é aquela questão. Por mais que não podemos perder tempo, só que dependendo de como eu e você está internamente falando, o que está acontecendo, infelizmente, muitas das vezes tem que acabar gastando mais tempo ainda. Então é algo assim, sabe? É algo assim extremamente, muito complicado e na verdade é uma perca, vamos supor, porque o tempo quando ele passa é uma perca. Todo o tempo que nós passamos, todo o tempo que passa é uma perca. E quanto mais demorar mais tempo, e quando demorar mais tempo para consertar algo, para corrigir, para poder arrumar, para poder estar corrigindo, vai levar tempo. Então, assim, infelizmente é algo assim, na verdade é até lamentável. É até lamentável, na verdade. Mas é isso que eu quero estar deixando aqui. É isso que eu quero estar deixando aqui também. Então, aí voltando, eu peguei e comecei, né, no versículo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nada me faltará, não é que nada tá faltando. Nada me faltará, porque vamos supor, é assim também, vamos supor, Deus, a vontade dele, ele quer que eu e você, nós busque primeiro o reino dele, busque o reino dele, adore a ele e busque a justiça dele.
para depois as coisas serem acrescentadas. Então, muitas das vezes, esse é o acontecimento, na verdade, que muitas das vezes a gente vê quem é evangélico, quem é cristão, né, quem prega o cristianismo, assim, às vezes a pessoa passa por dificuldade, falta as coisas, você entendeu? Falta as coisas, mas é porque, vamos supor, mas é porque tem que focar, na verdade, nisso, tem que focar em busca do reino dele. Deixa eu só desligar o alarme. Tem que ir em busca do reino dele, adorar ele e buscar a justiça dele na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Buscar a justiça de Deus, entende? Então, é isso que acontece. E na verdade, é lamentável também, porque assim, vamos supor, quanto mais o tempo passar, é algo que fica perdido. É algo que não dá para recuperar mais. Não dá para recuperar mais. E então é isso. Porque, vamos supor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque muitas das vezes tem gente que lê esse versículo aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e é como se estivesse lendo assim, o Senhor é meu pastor e nada falta. Não, é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Não tá falando, não tá no presente, tá? Adiante, tá no futuro, não tá no presente. Nada me faltará. Entende? Nada me faltará. Porque assim, Deus ele quer que eu e você, nós ficamos bem perto dele. Na verdade, assim, é uma questão, são muitas questões, porque muitas das vezes Deus está provando a pessoa, Deus ele está provando a pessoa, ele está forjando a pessoa, forjando o caráter, Deus ele está lapidando a pessoa, você entendeu? Deus ele está moldando a pessoa. Então é algo assim muito complicado, porque muitas das vezes Deus também quer que a pessoa se sensibilize com o próximo, você entendeu? Em relação à questão de você de você sentir, de você saber o que é a dor do outro, vamos supor. Tipo, se você vê uma pessoa, vamos supor, que está precisando de uma palavra, está precisando de alguma coisa, e você tem que ajudar. Nós temos que ajudar, na verdade mesmo. Nós temos que estender a mão. Eu descobri também que, assim, não é todas as pessoas que nós podemos ajudar, não. Existem pessoas que estão passando por momentos muito complicados, por momentos difíceis, por momentos difíceis, e nós não podemos ajudar. Existem pessoas que não é todo mundo, não são todas as pessoas, existem pessoas que elas, na verdade, elas estão pagando. Elas estão pagando por erros cometidos lá no passado dela. Muitas das vezes eu e você, nós vemos essas pessoas que não tem casa para morar, que não tem comida para comer, vamos supor que mora na rua, porque, na verdade, ou ela tomou uma decisão errada, que era uma decisão muito importante na vida dela e ela tomou essa decisão errada, ou ela tá pagando por coisas que ela já fez com outras pessoas lá atrás, lá no passado dela, ela tá pagando. Então, quando a gente vê muitas das vezes essas pessoas assim, na verdade, nem todas as pessoas a gente pode ajudar, não. Nem todas. Nem todas. Eu descobri isso, eu não sabia. Eu não sabia. Eu achava que, tipo assim, sem exceção absoluta, a gente tem que pegar e estender a mão e ajudar com alguma coisa, você entendeu? E uma coisa que eu descobri também é que, assim, quando, quando nós estamos precisando de ajuda, vamos supor, quando nós estamos precisando de ajuda, não tem como a gente ajudar também ninguém. Porque a gente, vamos supor, algo que a gente não tem nem pra gente, vamos supor, algo que nós não temos nem pra nós, como que você vai ajudar a pessoa? Como que você vai ajudar o próximo? Se você não tem nem pra si. Se você não tem nem pra si. Aí vamos supor que você tem, mas também nunca sobra. Você não, vamos supor, você tá tão, vamos supor, a pessoa às vezes tá tão assim, tá passando por tanta coisa internamente, a pessoa tá tão passando por tantas coisas internamente falando, que só Deus para ter misericórdia. E vamos supor, a pessoa, vamos supor que tem alguma coisa,
e dá para ajudar alguém, mas aí a própria pessoa ela não deixa sobrar nada, ela não tem como guardar, ela não tem como sobrar, ela não deixa sobrar nada. Isso já é um problema. Isso já é um problema. Com a pessoa, com ela mesma, internamente falando, isso é um problema sério. Isso é um problema grave da própria pessoa, internamente falando. Que é só Deus para ter misericórdia. Só Deus para entender o que se passa dentro de um ser humano desse. Só Deus para entender o que se passa dentro de um ser humano desse e o que está acontecendo. Você entendeu? E o que está acontecendo. Então, assim, a gente só pode ajudar se você tem como ajudar. Vamos supor, você tem condições de ajudar? Você tá bem com você? Você tá bem com você? Tá tudo fluindo na sua vida? Tá tudo umas maravilhas? Tá tudo ok? Tudo bem? Tudo beleza? Bacana? Tá tudo equilibrado? Tudo alinhado? Tá tudo nos conforme? Tá tudo bem? Tá bem mesmo? Tá tudo bem, ok? Ah, então aí sim, aí sim. Agora, vamos supor, a pessoa, muitas das vezes existem pessoas que não tem nem pra si, não tem, a pessoa, vamos supor, existem pessoas que não tá dando conta de ajudar nem ela mesma. Existem pessoas que não tá dando conta de ajudar nem ela, como é que vai ajudar próximo do quê? Que próximo que essa pessoa vai ter condições de ajudar? Com condições de quê? Não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como. Então, isso é algo sério. É um assunto muito sério isso que eu tô falando aqui também. É seríssimo. Seríssimo mesmo. E isso, na verdade, só quem tá vivendo, quem tá passando, quem já passou, já tem experiências, né? Já teve experiências na vida, já passou por algumas coisas que vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, vamos encerrar aqui neste momento, que eu vou dar continuidade aqui na leitura. Eu vou dar continuidade na leitura, aqui na meditação, concluir alguns assuntos, algumas coisas. Ver o que o Senhor quer que fala mais. E então é isso. E eu vou ficando por aqui neste momento. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Até a próxima. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Amém.